Vamos então conhecer a Sefirot, para que a gente entenda a correlação delas com as ferramentas. Então, as Sefirot, também conhecidas como atributos divinos e emanações sagradas, ou ferramentas, né, de ativação, que é como a gente usa no Portal de Sírios, já que cada uma delas está relacionada a um atributo ou uma qualificação de Deus. Eu gosto muito disso aqui, Deus, o quanto isso aqui está conectada com a estrutura de nós, né, do eu sou, da divina presença, e o como nós somos partículas de Deus. Eu adoro essa leitura. Para compreender cada nível da Sefirot, devemos, então, primeiramente considerar 10 esferas como um processo único. Se vocês contarem aqui, vocês vão ver que essa daqui ela é meio transparente. Na verdade, ela não é para estar aqui. Ela está aqui só para efeito de visualização. Se vocês forem contar, vocês vão ver que são 10 Sefirot. E essa daqui é a 11ª Sefirot. E nós vamos considerar a segunda emanação, a 12ª emanação, a própria estrutura do DNA cósmico do ser humano perfeito, do homem de ouro, que está por trás dessa formação, dessa manifestação. Tá? Aqui evolui de uma para outra como elementos interdependentes que passam por metamorfoses num processo gradual dinâmico. Devemos estar sempre com a visão da árvore como um todo. Vocês vão ver no caminhar, eu vou ter que falar de cima para baixo, que é como a gente faz a manifestação, mas se vocês depois forem se aprofundar e estudar, vocês vão ver que a gente faz o caminho inverso, e nós vamos falar isso mais para o final, tá? Então, fazendo a associação da primeira camada, do primeiro atributo, Keter, é a coroa, é a semente. Aqui vai estar a associação ao grande sol central. É a primeira sefirá ligada ao mundo de Adão Kademon, o homem primordial, que até faz parte do triângulo superior do Supremo. Aqui, ou Supremo, aqui está a tríade da criação. Aqui está a própria estrutura ascensionada, né? A energia de Deus. Aqui está o pai e mãe. Aqui é a estrutura da trindade. Aqui é o pilar, a estrutura de equilíbrio de toda a manifestação das Sefirot. A coroa normalmente está na cabeça do rei, mas não pertence ao corpo do rei, pertence ao reino. Essa frase ela é muito interessante, porque isso daqui, ó, quando a gente costuma falar de Deus como uma personificação, como se fosse como se fosse uma pessoa, um ser. E na verdade não é isso. Deus é a própria criação, é a própria coroa. Não está manifestada em nível material. Nós não podemos associar isso daqui como se fosse um rei. Então, aqui é a própria coroa. É o potencial máximo da criação, da manifestação. Imagine como uma semente de uma árvore, que já contém toda a árvore dentro de si. Então, aqui é uma semente. Ainda está começando o campo da emanação. E toda a árvore está dentro da semente. A semente ela é colocada ali e a mágica acontece. É exatamente a energia que está aqui em Keter. Keter é a inteligência ardente que canaliza a força da luz da criação para as demais Sefirot. Funciona como um supercomputador que contém um inventário total do que cada um de nós é, uma vez foi ou será. Como tal, não é só a gênese da nossa vida nesse reino da Terra, mas como todo pensamento, ideia, inspiração que teremos enquanto estivermos nessa jornada. Então, é a conexão com a própria fonte. Então, a correlação está aqui de Keter. Seguindo a segunda Sefirá, nós vamos para Hokma. Hokma é a sabedoria. É o princípio recipiente, é um primeiro recipiente a conter toda a sabedoria do universo e toda a sua totalidade. Aqui vai estar toda a família do Akasha, todo o conhecimento e a sabedoria que nós já estamos conectados quando nós viemos e encarnamos nesse planeta. Quando nós nos conectamos com essa família do Akasha, ela tem a ver com a mônada, tem a ver com a estrutura monádica, tem a ver com seus eus dimensionais, tem a ver com a sua missão na Terra. Então aqui está todo o processo de pensamento intuitivo na forma mais pura. É o estalo da criatividade, o inconsciente, toda atividade ligada ao lado direito do cérebro. Em outras palavras, Hokma pode ser comparada aqui o que ele está querendo dizer. Essa estrutura de Hokma, quando a gente não se conecta com a nossa família do Akasha, quando a gente não se conecta com a espiritualidade,
isso daqui não vai ter a função. Então, Rockma pode ser comparada com um tolo que carrega uma enciclopédia nas costas. A possessão da enciclopédia não torna o homem inteligente. A estrutura de Rockma exige uma conexão, e isso tem tudo a ver com esse sistema aqui. A sabedoria encapsulada por si só, passiva, não tem valor em qualquer plano de existência. Aqui é muito assim, a nossa família akáshica, toda a estrutura dimensional que está por trás da nossa missão de vida, o nosso propósito, ele só vai fazer sentido, essa informação só vai chegar se a gente se conecta. Então, para ser manifestada, a sabedoria de Rockma precisa de uma conexão com a energia da consciência de Binah. Então, a gente, para começar a utilizar a estrutura de Rockma, nós precisamos nos conectar com a estrutura de Binah, que é o que faz esse amparo desse conhecimento akáshico, de todo esse conhecimento profundo. E quem é? Seguindo aqui, então, nós vamos associar Rockma à própria energia da família akáshica. Seguindo, então, na energia de Binah, que é o que vai trazer essa conexão, esses conhecimentos que vão muito além, nós temos os nossos guias e mentores, as consciências divinas, que são, aqui na estrutura do portal de Sírius, a energia cósmica dessas grandes frequências energéticas, dessas grandes consciências. Aqui é uma usina geradora de energia cósmica. Desde aquela... Opa, alguém abriu o som? É uma usina geradora de energia cósmica, desde aquela que motiva o empenho humano até aquela que mantém as galáxias em movimento. É o raciocínio, é a lógica que dá um estalo que vem de Rockma, transformando em pensamento e proporcionando o desenvolvimento mental de uma ideia. Aqui, no portal de Sírius, essas consciências elas nos ajudam muito na nossa compreensão, como que a gente tem que lidar com a vida. Então, aí, a própria energia, né, dos dragões. Os dragões são grandes guardiões de portais dimensionais. Eles trazem o conhecimento e as orientações para nós. A energia dos unicórnios, trazendo o amor, a criança, trazendo a pureza de ser. A energia dos golfinhos, né, trazendo todo o equilíbrio, toda a leveza, todo o equilíbrio planetário através da água. E nós temos também a energia das tartarugas, para quem estuda aí a MPU, trazendo a conexão com a Terra e com as estruturas sistêmicas. Então, toda essa energia que está aqui interioriza o conteúdo de forma que a informação se torna, o conhecimento parte da pessoa. A gente, normalmente, para acessar a nossa família akáshica, primeiro a gente começa a se conectar com essa estrutura das consciências divinas, as mensagens, os sincronismos, eles vão sendo apresentados. Quando o pensamento precisa de uma manifestação em ação, Rockma e Binah se encontram e combinam as suas energias e transformam a informação bruta em conhecimento. Então, o que está por trás disso daqui? Quando nós nos conectamos com a força do grande sol central, da energia divina, com a estrutura do Akasha, do conhecimento profundo que está por trás de toda a criação, que é a grande missão, o propósito do nosso espírito, e nos conectamos com as consciências divinas, nós começamos a acessar o nível de conhecimento. A gente vai fazer o caminho contrário depois para ficar claro, tá? Esse caminho de conhecimento é da Ati, que é a 11ª Sefirá, que tem todo o conhecimento oculto. Se a pessoa está aqui voltando o caminho de casa e não chega, não alcança o conhecimento oculto, essas energias aqui da estrutura de Binah, do entendimento da compreensão e do Akasha não vão se apresentar, porque é através desse conhecimento oculto que essas energias elas se apresentam até que você alcança o campo da própria criação divina, a conexão com o Criador. Seguindo, então, Binah vai estar aqui nessa estrutura das consciências divinas. Da'at é o conhecimento oculto. Todas as Sefirot existem em seu estado perfeito de partilha infinita. Aqui todas existem. Aqui, quando elas estão manifestadas nesse reino,
que lembra que eu falei que as árvores elas vão seguindo em várias dimensões e elas têm vários tamanhos, uma encaixada na outra. Em Da'at tem o lado perfeito de pura luz dessa estrutura. E Da'at é vista como a sombra, porque ela não está clara aqui na estrutura mais material, nessa camada mais material da árvore da vida. Aqui, então, até a pessoa conseguir descobrir esse campo de energia, isso aqui vai estar como se fosse um espaço vazio. Digamos que, fazendo uma associação aos estudos das mesas psiônicas, você acessa isso daqui quando você é sintonizado no portal de Sírius. Então, esse atributo se abre e essas energias. Por isso que, normalmente, a gente faz primeiro o portal de Sírius, depois a gente vai para a energia da MPU, que é onde estão as consciências divinas. E aí tem outros conhecimentos que vão transcendendo aqui nessa estrutura, sob o ponto de vista espiritual, claro. Então, aqui seguindo, nós vamos estar falando corretamente o Da'at, né? A luz divina está sempre a brilhar, mas nem todos os seres humanos conseguem ver. Então, aqui é um grande portal de conexão. Aqui vai estar, tudo isso aqui de cima vai estar brilhando, mas nem todos os seres humanos conseguem enxergar. Então, quando a gente conecta, quando a gente passa a acessar esse portal, todo esse campo superior começa a se apresentar para nós. A ocultação ou a revelação da luz divina que brilha através de Da'at realmente não acontece aí. Isso resulta da perspectiva humana de Malkuth. Então, existe uma conexão muito grande aqui. Os seres humanos se tornam autodoadores, como a luz, tornam-se aptos a vê-las através dos benefícios da luz de Da'at. Ou seja, quando a gente a desperta. Aqui é um grande despertar. No entanto, os seres humanos que permanecem egoístas não conseguem vê-la e para estes os seus benefícios aparecem como ocultos. Bom, Da'at vai estar na estrutura do próprio portal de Sírius e do nó do norte, que é o que vai mostrar para a gente os caminhos. De fato, quando a gente alcança aqui, a gente se coloca direcionado para a nossa missão de vida. Então, é essa energia que está por trás de Da'at. Aqui nós temos, então, na verdade, existe uma tríade, mas isso daqui é a ponte. Esse campo ele vai estar aqui sendo conectado com esses 4 pontos muitíssimo importantes do portal de Sírius. Seguindo aqui para Resed. Resed é a misericórdia, é a compaixão. Da mesma forma que sabemos que existe a eletricidade na tomada, mas precisamos de instrumentos, cabos, aparelhos entre nós e a eletricidade para que ela possa se revelar. A expressão física da esfera de Resed é a água. Aqui tem uma conexão muito interessante com o octaedro esmeralda. O trabalho dos hospitais espirituais, eles são todos utilizados como principal condutor a energia da água. Aqui, a água, ela traz o desejo de compartilhar. Aqui é o doar incondicional, é o estender a mão. É o fluxo de energia que expande abundante e incontrolavelmente. Por isso é considerada a mais expansiva das sefirotes. Quando nós estamos ativando o portal de Sírius e sai o octaedro, nós sabemos que trabalhos profundos nos hospitais espirituais de Santa Esmeralda estão sendo feitos. Então, essa energia de pura compaixão, e aqui está nesse campo da cura, e com esse principal elemento, que é a água, que está associada a Resed. Veja como as coisas elas fazem sentido. É muito impressionante, quando a gente vai estudando, essas informações elas vão vindo e vão ficando bem claras. É claro que, como quem está começando no portal de Sírius não vai conseguir captar isso muito rápido. Por quê? Porque tem muita informação. Mas, à medida que vocês vão estudando, se aprofundando, vivenciando, sentindo, essas informações elas vão chegando. Então, como eu disse a vocês, todo esse conhecimento, ele vem depois, a gente vai estudando o portal, né? A gente passou por um período de teste nesse portal, os professores se envolveram muito nesse processo, até para a gente compreender, decodificar essas informações. Então, isso com o tempo vai ficando mais claro, à medida que vocês vão mexendo e vão vendo que por trás desses símbolos existe uma gama de informações muito profundas. Aqui, Resed vai estar sendo representada pela estrutura do octaedro do Hospital Santa Esmeralda, que é onde se faz
um processo de cura, com muita compaixão, é onde está a energia de Mãe Maria. É muito lindo mesmo essa conexão. Bom, seguindo aqui, nós vamos para Gévora. Gévora é o julgamento, é a força. Aqui estão as estrelas, é onde estão as leis universais. A compaixão divina precisa vir das leis universais. Para que as pessoas alcancem a compaixão divina, a cura, é preciso estar de acordo com as leis universais. Então, nós vamos caminhando esse processo aqui até alcançar o campo de conexão com o divino. Gévora, ele permite o controle e o domínio sobre os impulsos humanos. Aqui estão as leis divinas. Se não tiverem as leis divinas, a desordem se faz no universo. Gévora canaliza a energia espiritual para superar obstáculos e atingir objetivos específicos. É a força essencial para realizarmos a nossa principal missão nessa vida, que é transformar a nossa natureza. Conhecendo as leis universais, nós podemos transformar tudo. Não tem como trabalhar na compaixão, na cura, no conhecimento, com as consciências divinas, com a nossa estrutura de mônada, sem estar alinhado com as forças universais. Veja que esse caminho aqui, quando chega aqui, se a pessoa está contra essas leis, parou aqui, não consegue subir. Esse conhecimento ele tem que ser vasto e o alinhamento com as leis universais ela tem que ser muito claro em todos os nossos atos, ao ponto de ficar automático, a gente nem precisar. Quando a gente alcança essa energia de Gévora, vocês percebem que toda a sincronicidade do universo passa a acontecer sem que a gente precise fazer muita força, porque a própria força está aí nessa estrutura de energia. Então, Gévora vai estar no campo das estrelas, das leis universais, dos conhecimentos que estão por trás, que regem esse universo. Seguindo então, Tiferet. Tiferet é o próprio chakra cardíaco. É a própria estrutura da saúde, do equilíbrio. É a beleza. É por onde o ponto de equilíbrio entre a coluna direita e esquerda, aqui ó, é o campo central, é o eixo principal. Veja que tudo liga à estrutura de Tiferet. A beleza nenhuma poderia existir se isso aqui não estivesse orquestrado. Tiferet nos ensina quando compartilhar e como fazer com equilíbrio. É o quando receber ou julgar com amor. Aqui está o dar e o receber. Aqui está o equilíbrio do amor entre o dar e o receber e o julgar com amor. O julgar divino aqui que a gente está falando, porque está conectado com Gévora. Representa o equilíbrio entre o julgamento e a misericórdia. Julgamento e a misericórdia. Misericórdia, o octaedro, o hospital espiritual. O julgamento, Gévora, a estrutura das leis universais. E aqui manifesta em Tiferet, é exatamente esse equilíbrio. Aqui é quando nós expandimos o nosso chakra cardíaco, é quando o nosso coração começa a perceber que, de fato, o espírito rege aqui, precisa estar aqui para que todo esse campo de criação comece a acontecer. Então, um dos passos para alcançar esse processo de cura, de leis universais, é expandir o nosso chakra cardíaco, é começar a ouvir o nosso próprio coração. Então, Tiferet é o pai e mãe disciplinando o seu filho, ao invés de fazer com força. Aqui é, de fato, o amparo, a beleza e o equilíbrio perfeito da árvore da vida. Então, Tiferet é a estrutura do amor universal, é o coração central do portal de Sírius. Seguindo aqui em Netzach. Netzach é a vitória, a eternidade. Aqui vai estar o navegador, o grande centro alquímico, o laboratório de alquimia deste portal de Sírius. Aqui é um armazém de energia positivo que irradia o desejo de compartilhar e se torna o canal dessa energia à medida que começa a abordar o mundo físico que vivemos. Aqui começa a ter a ligação com a materialidade mais próxima de Malkuth. Aqui a vitória no sentido de vencer as próprias limitações e a eternidade no sentido de expressar pensamentos eternamente. O que os grandes alquimistas nos laboratórios de alquimia desejavam?
alcançar o conhecimento da eternidade, conseguir transformar o chumbo em ouro, descobrir as grandes, o que estava por trás da vida eterna. Aqui é o princípio fertilizador masculino, é o canal de energia, é o próprio Moisés que trouxe a eternidade, a vida eterna ao universo. Aqui está todo o conhecimento alquímico, aqui está todas as leis ligadas ao hermetismo, à tábua de esmeralda, ao Hermes Trismegisto. Está tudo aqui, o conhecimento dos elementos, das substâncias alquímicas, do sulfo, do sal, do mercúrio, dos fractais de cores. Tudo isso está aqui, dos níveis de consciência, está aqui por trás desse campo do navegador. Então, aqui a vitória, é a eternidade. Netzach está aqui posicionado nessa correlação. Seguindo então para Hod. Hod é o esplendor, é a glória. É onde inicia a materialização, é onde a gente se conecta no portal de Sírius, né? Ele está conectado com o potencial de Resed, através dessa linha, e de Netzach, através dessa linha. Aqui é o navegador alquímico, e aqui é o octaedro alquímico. E isso daqui está alinhado com a energia do número 12 no portal de Sírius. Hod permite que a energia repassada de Netzach seja apropriada e aceitável para quem recebe. Aqui, quando a gente se conecta, é aqui que vai dizer se é possível fazer essa conexão com o portal de Sírius. É aqui onde está toda a blindagem da conexão, sendo responsável por criar um espaço interno para que se possa identificar com o outro e, consequentemente, aceitar o outro. Nós colocamos a mão aqui na estrutura do portal, fazendo uma correlação, e a gente se coloca a serviço do outro. Aqui, a qualidade espiritual é a humildade e o reconhecimento. É como nós nos colocamos a serviço do divino. Então, a estrutura de Hod está aqui no número 12, na conexão do portal de Sírius. Seguindo Yesod. Yesod é o fundamento, o alicerce. Conhecida como receptáculo das emanações, situa-se como um grande reservatório para todos os sefirot, acima, né? Que emanam a inteligência e seus atributos no vasto conhecimento de Yesod, onde são misturados, preparados para a transferência de um esplendor radiante do influxo divino para a próxima sefirá, que é Malkuhut. Metaforicamente falando, Yesod é uma betoneira, aquele caminhão de cimento que junta água, areia e todos os componentes em sua forma bruta e se mistura e verte-se numa mistura úmida que finalmente endurecerá e se solidificará como cimento e que seria matéria no próprio universo físico conhecido como Malkuhut. Aqui está a própria criação do universo, o universo como um fogo que vira os vulcões, que endurecem no elemento terra. Aqui a gênese da criação do próprio universo, e aqui vai estar materializando na energia do planeta Terra, porque esse é o universo, o fundamento da nossa estrutura aqui neste universo. Então vai estar aqui como ponto central de materialização, de regras, de leis, de toda essa estrutura que vem aqui para cima. Então, Yesod está aqui no centro com a grande mãe Terra, mas não com o coração de Gaia, mas sim como o planeta Terra em si, na sua estrutura astrológica, como uma superfície onde a gente pisa, vive e manifesta. E Malkuhut. Malkuhut é o mundo da fisicalidade, é o nível da revelação, é a única das Sefirot, onde a matéria física parece existir. É aqui a mistura despejada por Yesod, que endurece como pedra e assume uma forma física. Está relacionada com a manifestação, com a ação, e tem a ver com a existência física, do comer, trabalhar, dançar. É nessa dimensão que as divergências da atitude humana significam a diferença entre as vidas individuais. Aqui, de fato, é o ser humano individual. É aqui a primeira leitura do portal de Sírius, na flor da vida, onde a gente visualiza a pessoa, né? Aqui, teoricamente, porque esse portal não utiliza o testemunho, mas aqui é onde estaria o testemunho. Onde está o testemunho, mas não materialmente falando.
é onde faz a leitura individual do ser que está sendo trabalhado. Essa estrutura é como um prisma que refrata a luz em várias frequências, gerando a diversidade que compõe o espectro inteiro da criação. Toda criatura neste planeta também está imbuída nessa mesma estrutura. Tudo que existe no mundo físico se origina do reino não físico da Sefirot. Então, Malkuth está aqui nessa representação da flor da vida. E, para finalizar, a gente vai fazer o caminho ascensional, mas veja que na estrutura da outra correlação que eu encontrei do portal de Sírius com a árvore da vida é que, essencialmente, quando a gente estuda essa estrutura planetária, a gente percebe que esse lado aqui é um lado de polaridade masculina e esse lado é um lado de polaridade feminina. E isso também está na estrutura da árvore da vida. Esse eixo aqui é neutro, mas quando nós vamos estudar esses três aqui, nós entendemos que isso daqui tem uma polaridade masculina e aqui tem uma polaridade feminina, mas não no sentido do gênero, do sexo em si, mas sim da formatação. Aqui é semente, aqui é gestação. Então, vocês vão perceber que isso também está, se vocês forem se aprofundar mais ainda na estrutura das estruturas astrológicas, vocês vão ver que aqui está muito claro a mesma formatação das polaridades. E seguindo aqui, nós vamos então fazer o caminho ascensional. Antes disso, que já é o último slide, eu quero mostrar para vocês o caminho que nós fazemos aqui para alcançar. Então, nós temos primeiro a estrutura, isso seguindo esse caminho conforme seria o caminho de volta do raio da criação. Então, nós temos Malkuth no nível, vamos pensar um ser humano no seu processo de evolução espiritual, pessoal, enfim. Nós temos aqui o nível da materialidade completa. Então, a pessoa ela não faz nada, não tem nenhuma relação com a espiritualidade, ele está 100% na materialidade. Até que ela passa a descobrir que existe o coletivo, existe o próprio planeta Terra. O que eu vim fazer aqui? Começa a estudar o universo, começa a perceber que existe todo um campo de energia que está por trás. Então, passa a se conectar com Rod. Essa energia aqui, ela vai sendo trazida para Rokhma, Tiferet, até que se expande o campo do coração. Então, vocês vão vendo esse caminho acontecendo até alcançar a energia da própria criação. Então, tem conhecimentos. Aqui, ó, eu me torno humilde. Aqui eu me coloco a serviço da luz. Então, aqui eu percebo que eu não estou sozinho. Aqui eu percebo que eu preciso dar uma contribuição para o universo, para o planeta Terra. É a primeira descoberta. Depois eu passo a me colocar como curador. Depois eu começo a conhecer a espiritualidade, os princípios das leis que regem o universo. Depois eu começo a expandir o meu coração. Começo a olhar e sentir que, na verdade, se eu não tenho esse sentimento aqui, eu vivo no ego, no campo do ego que está aqui para baixo. Então, aqui, o ego está nessa estrutura aqui de Yesod. Então, aqui eu passo a expandir o meu cardíaco e alcanço as leis universais, o alinhamento com as leis universais. Eu passo a compreender que eu faço parte de um todo. Depois disso, eu passo a atuar de fato como curador. Aqui eu tenho a conexão da misericórdia, da compaixão. A compaixão ela é uma expansão do chakra cardíaco, que está aqui no centro, que é o próprio coração. E eu passo a ter conhecimentos profundos. Então, passo a me conectar com a energia do próprio universo, aqui representados com o portal de Sírius. E sigo, então, a me alinhar com as consciências divinas, com a própria estrutura de Binah, compreensão, enxergar o mundo de uma outra forma. Me alinho com as energias do Akasha, com toda a conexão do propósito divino e alcanço a coroa, a expansão consciencial. Então, indo aqui, nesse caminho, nós temos um caminho que encurta, mas que na verdade não é um caminho curto. Você só alcança o próximo se você fizer o raio da criação no sentido de volta para casa. Então, fazendo aqui uma análise desse eixo de uma forma bem simplificada. Nós temos aqui o ser humano na sua estrutura individual, com todo o seu conteúdo, com seu DNA de registros, e nos deparamos no primeiro passo a analisar as vidas passadas. É o nó do sul,
quando a gente passa a olhar para nós. O que eu fiz, né? Realmente eu não sou só isso aqui, eu não sou só matéria. Eu passo a olhar para trás, eu passo a pensar, nossa, um dos primeiros conhecimentos que nós temos quando a gente se descobre como espiritualista é descobrir que tem encarnação, que tem uma reencarnação, que existe uma reencarnação. E que, portanto, você vai ter que olhar para trás e o que eu fiz, né? Toda a coisa do comprometimento kármico, que depois a gente descobre que não existe, que isso, na verdade, é uma crença que você criou. Mas você traz aqui uma série de informações onde você acredita que você tem que sofrer para aprender. Então, aqui são os primeiros níveis de consciência. Você alcança, então, a energia de Plutão, que é onde está todo a sua obscuridade, a sua sombra. Nessa sombra, você tem que lidar com você mesmo. Porque até então, você achava que, de fato, você era tudo de bom, de maravilhoso, e sem olhar para o que você já fez, para todo o seu caminho nesse planeta, em outras vidas, e muitas vezes com um lado ligado a mau uso de magia negra, de energias negativas, umbralinas. Então, essa energia está aqui no Plutão. Então, você vai seguindo. Depois disso, você descobre a sua capacidade de criar. Você começa a perceber que você tem domínio sobre a mente. Quando você domina sobre a mente, você está nesse campo aqui de Mercúrio. Portanto, você passa a descobrir que você controla a sua mente e que esse controle é o sucesso para que você descubra um potencial do próximo nível, que é o próprio ego humano. Então, você passa a transcender este ego. Você passa a perceber que você, percebendo que tem um para trás, que tem as suas próprias sombras, você descobre o potencial da tua mente e então você começa a trabalhar em prol de minimizar os efeitos do ego, do perceber que é mais importante ser do que ter, é mais importante ser do que parecer ser. Então, é nesse campo aqui, que é o Iesódio, o fundamento, você começa com as vivências, encarnações e mais encarnações, ou então através do autoconhecimento, que está disponível na estrutura do planeta Terra, para que a gente possa evoluir, crescer. Aí a gente alcança a frequência de Quiron, ou Quiron, que é onde está o curador ferido. A gente passa a cuidar de nós, porque até então a gente acha que não precisa. O ego nos faz achar que nós somos bons o suficientes. A gente entra num campo de humildade, de começar a reconhecer que a gente precisa tratar a nós mesmos, que nós não somos melhores que ninguém e que nós precisamos, como curadores, como terapeutas, como servidores da luz, cuidar de nós, transcender tudo que está aqui desses conteúdos. Eu só consigo passar para o próximo passo quando eu passo a cuidar desses conteúdos que estão aqui para trás. Então, essa energia de Quiron é o que vai trazer a consciência de que você precisa olhar para trás e cuidar dos seus conteúdos, senão você não avança. Seguindo, então, veja que as outras Sefirot estão todas aqui regendo essa estrutura ascensional. Você alcança o coração de Gaia. O que é o coração de Gaia? Você precisa se conectar com a Grande Mãe, com o coração de cristal de Gaia. Você precisa começar a respeitar o solo que você pisa. Você precisa honrar o solo onde você habita. Então, você só consegue expandir o seu chakra cardíaco, o seu coração, quando você passa, de fato, a honrar, a ter respeito com os reinos, a respeitar o reino vegetal, mineral, animal, nominal e o reino dévico, passar a reconhecer a frequência dessa energia na tua vida, e isso passa a ser uma grande bússola. Você passa a, de fato, fazer a diferença nesse planeta. Você não tem como, não dá para a gente ser um curador se a gente não cuida do planeta, se a gente não se preocupa com os nossos atos, se a gente está desconectado com o coletivo. Então, seguindo aqui, se conectando com a Grande Mãe Gaia, com o espírito de Gaia, descobrindo que isso aqui é uma consciência viva, nós começamos a expandir o nosso chakra cardíaco. Nessa expansão de Tiferet, nós estamos nos conectando com a grande energia do nosso eu sou, da nossa divina presença, do amor incondicional. Aqui está conectado
claro, com a energia da misericórdia, com a energia do Akasha, está tudo conectado. Então, nesse centro aqui, nós fazemos uma expansão extremamente importante. Nós precisamos viver isso daqui em plenitude. Nós precisamos ter isso como base. Enquanto eu não estabilizo essa energia, eu vou estar tendo picos de oscilação. Eu preciso estabilizar esse portal aqui na minha estrutura, dos meus atos, nos meus comportamentos, para que todo esse campo superior aqui se abra. Então, eu me conecto com o meu nodo norte, o meu campo futuro, toda a minha base de propósito de vida. Eu estou aqui amparada com a caixa e amparada com a estrutura das leis universais e com as consciências divinas. Então, eu me coloco a serviço de um propósito. E aí eu conheço e me conecto com o conhecimento oculto, onde toda essa estrutura é perfeita, onde a unicidade, no primeiro nível, está aqui se apresentando. É onde todo o conhecimento dimensional, é onde nós acessamos todas as informações universais de uma forma muito fácil. A gente fica totalmente alinhado com o sincronismo, a sincronicidade universal. E aí a gente alcança o nível mais elevado, que é o grande sol central, a energia de Keter, que é o próprio caminho ascensional. Bom, falei demais, como sempre.